não vejo erro na igreja montar uma ONG. O problema é a intenção, que de uma boa intenção, o projeto pode vir até a fracassar, por causa dos motivos pelos quais ele foi criado, entendeu? Isso é que tem que estar sempre pensando. Fala, Jair, termina aí seu pensamento. Ah, não, eu que estava falando, né? Tem igreja que faz o seguinte: vai lá que a gente vai dar a bolsa, mas você tem que assistir o culto da manhã. Pô, cara, a pessoa está lá com 2 filhos com fome em casa, de repente a pessoa não come há 2, 3 dias, ainda tem que ir para a igreja, assistir culto. E culto é chato, né? Não importa. Para quem não é crente, culto é chato. É chato até para gente que é crente. Eu acho chato, dependendo do culto. Então, assim, é muito complicado, entendeu? É desumano. Então, a gente tem que pensar nisso. A pessoa tem que ser ajudada. Vamos ajudar a pessoa, independente se ela vai ficar na igreja ou não, se ela quer oração ou não. Ela é de outra religião. Beleza, mas ela está precisando, vamos ajudar. Isso é pregar o evangelho. Isso é servir, né? Você está servindo alguém que até é de outra religião, mas está precisando. Você pode ajudar e vai lá e ajuda. Ponto final. Mas está errado, não sei o que, não sei o que lá. Não, é isso aí. A proposta do evangelho é justamente essa, né? Tranquilo, Jé? Quer comentar mais alguma coisa? O que eu fico preocupado às vezes na igreja, assim, a igreja lá ajuda com a campanha lá de cesta de legumes lá, que eu não concordo muito, mas eles sendo bolsonarista, ajudar lá. os outros não vai concordar. Os métodos ali eu não concordo, não. Mas, enfim, aí eu fico pensando assim, eu vejo ali às vezes, aí mó galerão lá, às vezes, para pegar essa cesta, estavam marcando no domingo, horrível, pior dia que tinha, domingo de manhã, o pessoal chegando para a igreja, tá aquela fila lá de gente lá. Coisa horrível, né? Cheio de gente pobre, né? Com fome, necessitada, aí que tá um ponto, né? Aí que tá um ponto, não, ó. Jair, se estivéssemos na aula presencial, eu ia dar uma coça nele, Jair. Ô, Jair não, Odimar. Olha só, aí que está o ponto. Tem muita gente ali que você bate o olho assim e você vê a necessidade da pessoa e você até dá vontade de você dar mais coisas para a pessoa. Você vê nitidamente quem precisa, mas tu vê umas carinhas assim, tu bate o olho assim e fala: essa pessoa precisa, mas tudo bem, a gente vai dar sem questionar se a pessoa precisa ou não precisa. Mas acaba que às vezes pessoas da igreja, e aí cabe a sensibilidade da ação social da igreja perceber que, às vezes, tem irmãos nossos na igreja que estavam precisando daquela cesta ali, mas por vergonha e tudo, ela não pede. É fazer isso que a experiência do Odimar falou aí, ó. Né? Você ter um grupo de pessoas que possa olhar os de casa, né? Foi isso que eu perguntei. Eu perguntei assim para quando dos líderes lá que fazem esse movimento, eu falei: vocês têm acompanhado as pessoas da igreja que estão precisando que estão passando por necessidades? Vocês têm tentado acompanhar isso, fazer uma visita e tudo? Tem pessoas na igreja que estão precisando, às vezes, mais do que algumas pessoas que eu vejo aí pegando isso. A gente não está fazendo um relatório sobre isso. Eu falei: não é só fazer um relatório, é saber realmente se não tem pessoas de dentro precisando. E também poderiam ser ajudadas. Né? E a gente está dando para pessoas de fora que está simplesmente pegando porque a igreja está dando. Eu falei: quando vocês fizerem um cadastro das pessoas que realmente precisam para virem dar o nome, vocês vão ver que esse número de pessoas que está aí na porta vai diminuir. Jair, mas vou ser muito sincero com você. Vou dizer o seguinte: você não é a pessoa para trabalhar esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando a gente faz um trabalho desse... Não. Vai se converter, o bolsonarista. Quando a gente faz um trabalho desse, essa questão burocrática, ela não pode ser o principal. Mas você está certo num ponto. Todo trabalho que nós façamos individualmente ou coletivamente como igreja, a gente vai ser enganado. Esteja certo disso. Sempre vai ter alguém que não precisa
e que vai usar aquilo. Mas qual é o foco? O foco é quem precisa. Então, eu não posso deixar de ajudar quem precisa por causa dos malvados que usam sem precisar. Então, se eu tiver 2 pessoas que precisam e 3 que não precisam, o trabalho vale a pena fazer por causa daquelas 2 que estão necessitadas, ainda que isso seja extremamente irritante. Uma coisa que eu costumo dizer em relação a trabalhos sociais é que, dependendo do trabalho, tem coisa que você vai dizer não, e você vai estar ajudando a pessoa, entendeu? Porque tem gente que ela tem que aprender a pescar, não é você dar o peixe para ela. Então, você vai dizer, ó, você não dá, você tem condições, ó, a igreja vai te ajudar fazendo isso, 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 arruma isso aqui, e aí você vai correr atrás do teu peixe. Ponto. Outros você vai cortar. A pessoa está na aba, está ali, não faz nada, tem condições de correr atrás, ó, acabou. A ajuda é 3 meses, 2 meses, ponto final. Outros não. Outros você vai sustentar a vida toda, porque não tem condições, a realidade de vida é difícil, é complicada, e aí você vai carregar a vida toda. E outros, você vai ser enganado. Esteja certo, tranquilo. Agora, quando eu penso que uma das bases da igreja é a diaconia, e não o meu ego, quando eu sou enganado, não é feio para mim, é feio para quem está enganando, porque eu fiz o que Deus me chamou para fazer, eu fui servo, eu servi a quem disse que estava precisando, eu fui fraterno com alguém que disse que tinha uma necessidade. Então, para mim não é feio. Isso não fere o meu ego, ser enganado pelos pilantras. É feio para o pilantra, entendeu? Então, quando a gente tem a diaconia como uma das bases da nossa missão, até quando somos enganados, isso não nos afeta, porque o principal não é o meu ego, não é a minha satisfação, não é a pessoa, né, ficar feliz comigo, mas é a necessidade daqueles que precisam sendo sanadas de uma forma ou de outra. Então, isso é algo que é difícil trabalhar na igreja, entendeu? Se você atender uma pessoa que está realmente precisando e 9 não, já valeu a pena. É isso aí. Agora, tenta passar isso para a igreja. É difícil. Aí, ó, o que eu faço? Né? O que eu sugiro a vocês? Pregação sobre o tema, cultos voltados à ideia do tema, ações diretas voltadas a isso, mete a mão na massa. Ó, alguém deu a ideia? Vai lá, ajuda. Deu um problema lá, você viu que alguém está com ego inflamado? Tira a pessoa, assume o lugar, entendeu? Isso nos ajuda, né? Aí construindo isso na igreja. Não é simples, mas a gente precisa estar mostrando para as pessoas que o caminho do evangelho é esse, cara. Porque se a gente for na ideia que é proposta hoje, a igreja vira apenas uma ONG. E não dá. A igreja não é apenas uma ONG, né? Vamos lá para os últimos slides aí. Estão vendo aí? Tá ou não? O Odimar, o glaucoma impede dele ver. Glaucoma, catarata. Não, essa poluição visual aqui está atrapalhando a leitura. Mentira, tá bom, tá bom. Deixa aí. Minutos atrás ele queria levar para a igreja. Não, depois ele vai querer levar. Como é que é fácil? Dá dica de livro. Deixa aí. Então, ó, a igreja é chamada para testemunhar a diaconia de Cristo. E da mesma forma que ele assumiu em tudo a condição humana, menos o pecado, a igreja igualmente deve compartilhar das alegrias e esperanças, das tristezas e angústias dos homens. A comunidade de salvos recebeu a missão de anunciar o reino de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Por isso, a igreja deve prestar serviços à comunidade, porque os ministérios instituídos no tempo apostólico continuam a partir da igreja e se revestem de uma característica especial.
pois, ao mesmo tempo que são realidades humanas, elas trazem a marca de seu tempo e de sua origem e fundamento em Cristo Jesus. É preciso compreender que a diaconia descrita nas Escrituras e percebida na vivência da igreja primitiva surge como uma característica do cristão, um modo de ser, uma realidade existencial do cristão. Isso, gente, tem que fazer parte do nosso dia a dia. É algo que tem que estar assim, ó, na massa do sangue. Não tem como. Vamos lá, mais um aí para a gente. Ó, a ação diaconal da igreja deve partir de uma conscientização da ação libertadora de Jesus. Ao pregar as boas novas e o evangelho do reino de Jesus, apresenta um Deus que se preocupa com o homem de maneira integral, levando a mensagem que cure a sua alma, mas também possa saciar as suas necessidades físicas. O serviço ao outro por parte dos integrantes da igreja deve ser realizado na perspectiva de levar as pessoas a compreenderem a mensagem do céu, ainda que este não seja uma realidade presente neste tempo. Calma aí. Estão vendo aí? Esse é bem longo, eu não vou ler ele todo, mas só para a gente pensar. Sobre o processo de conscientização. A conscientização traz consigo uma elevação do nível político dos homens. Conscientizar é criar uma sociedade sujeita. Isso traz consigo uma autorreflexão e uma autodecisão. Ser atores e não meros espectadores, num tempo e num espaço determinado. Tudo isso conduzirá elevação do pensamento das massas. E a isso podemos chamar de politização. A autorreflexão leva as massas ao aprofundamento que segue a sua tomada de consciência e que tem por efeito sua inserção na história, não como espectadores, mas como autores e protagonistas. Consciência de inserção igual a uma sociedade aberta. A conscientização dos homens dá lugar a um tipo de sociedade aberta. A consciência crítica empenha-se em uma praxis libertadora. Vou ler só essa parte aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela grande. O que acontece? Não adianta eu levar esse slide para a igreja, né, igual a Edmar aí brincou, se a igreja não for conscientizada. E aí, me permita, deixa eu parar de gravar aqui para contar uma história.